Você já se sentiu culpado por ficar ansioso? Como se uma voz ela dissesse lá no fundinho assim: "Ah, você não deveria se sentir assim. Nossa, você é líder. Você não deveria ficar parecendo fraco. Nossa, você lê a Bíblia sempre. Como assim você está todo abalado aí, andando cabisbaixo?" Meu Deus, quanta gente sofre duas vezes. Sofre pela ansiedade, sofre pela culpa de estar ansioso. Hoje, no último dia da nossa semana, falando sobre ansiedade, eu quero te dizer com muita clareza, pastoral e bíblica. A ansiedade não é fraqueza espiritual e Deus não te abandonou no processo. Mesa e café. O dia está começando. Sirva-se de conhecimento. Inspiração para evoluir, clareza para seu caminho, sabedoria para decidir. Com Luciana Freire. Muito bom dia, seja muito bem-vindo ao Mesa e Café de segunda a sexta-feira. Nós temos um encontro marcado às 6 horas da manhã e hoje é sexta-feira. Amanhã já tem com certeza todas as atividades da igreja, tem um encontro marcado, tem jogo, né? Que a Copa está finalizou para o Brasil, mas continua tendo jogo por aí, né? O final de semana inteiro. Então é hora de a gente se reencontrar e compartilhar aquilo que Deus tem feito em nossas vidas. Então eu quero agradecer você que está aqui a semana inteira, mandando seu testemunho, curtindo, comentando, compartilhando, como a gente sempre fala. E se você está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Hoje é sexta, mas segunda a gente tem um encontro marcado. Então já se inscreve no canal, ativa o sininho, comenta aqui, posta no teu Instagram e me marca, porque eu leio todos os comentários, eu oro por vocês e adoro ver o que vocês estão postando lá no Instagram e eu acabo repostando. Deus abençoe vocês, que seja uma palavra poderosa. Hoje eu vim com uma versão pastoral e também de orientação, tá bom? Estamos começando o nosso devocional. Nós chegamos à sexta-feira, nossa semana da ansiedade. Falamos sobre a mente que não cala, falamos sobre a ansiedade que rouba o nosso sono, falamos da tentativa de controlar tudo e da transformação em preocupação por oração. E hoje nós vamos falar sobre algo muito essencial: o cuidado de Deus no processo, inclusive quando eu e você precisamos de ajuda. Sabe, a gente precisa lembrar que Deus ele continua durante todo o processo, ele não se afastou, porque existe uma ideia perigosa dizendo em alguns ambientes, a ideia de que uma pessoa de fé ela não passa por situações difíceis, ou que nós, como líderes, pastores, nós não podemos parecer fracos. E a Bíblia conta uma história de uma pessoa real e que foi sustentada por Deus, mas mesmo assim ela passou por determinadas situações complicadas, de ansiedade. É uma história que ela é muito forte, ela está lá em 1 Reis 19. Ela fala sobre Elias o profeta, olha só. Homem de Deus, corajoso, viveu experiências incríveis e poderosas que só ele viu Deus responder com fogo do céu e mesmo assim enfrentou uma situação bem complicada de ansiedade. Deus fez ele vencer batalhas, ele recebeu ameaça, teve medo e o texto mostra que Elias fugiu. Ele se isolou, ele foi para o deserto, ele sentou debaixo de uma árvore e chegou a pedir para morrer. E o que eu quero te dizer é que não foi só ele, isso é mais comum do que a gente imagina. Na linguagem de hoje, Elias disse para Deus que já bastava e que ele não aguentava mais. Olha isso. Um profeta, um homem usado por Deus, um homem que viu milagre, viu Deus de uma forma muito diferente do que todos nós já vimos em toda a nossa vida, em toda a nossa história. E ainda assim, em um momento de esgotamento, ele entrou em colapso. Isso precisa quebrar muitas religiosidades dentro de nós, porque estar cansado não significa estar abandonado. Estar ansioso não significa estar reprovado. Precisar de cuidado não significa ausência de chamado. E a forma como Deus ele trata Elias é muito linda. Deus ele não chega esmagando Elias com culpa. Como assim, Elias? Você está se sentindo assim? Eu estou aqui. Deus ele não diz: "Ah, como você ousa se sentir desse jeito? Eu fiz tudo isso por você." Deus não humilha Elias. Deus não expõe Elias. Deus cuida de Elias. Primeiro, Deus permite que ele durma, porque a primeira coisa que se ausenta de nós é o sono. Depois, ele envia alimento. E depois, ele permite que ele descanse de novo. Depois, conduz Elias em uma nova jornada. E só então, Deus ele conversa com ele de forma mais profunda, depois de todo esse processo, de todo esse cuidado. Olha a pedagogia do pai.
Olha como ele é estratégico. Às vezes a resposta mais espiritual que uma pessoa ansiosa precisa nesse primeiro momento não é de uma explicação longa, nossa, não é nada demais. É descanso, alimento, cuidado, presença e segurança. É um ambiente onde ele possa simplesmente respirar. Respirar sem sentir o coração apertar. E isso é muito importante, porque muitas vezes a ansiedade ela vem acompanhada de um esgotamento. Ah, mas ela não faz nada, mas ela pensou tanto que ela já não consegue mais, ela está muito esgotada. A pessoa está há meses ultrapassando seus limites, dormindo mal, dizendo sim para tudo, carregando dores dos outros, sem pausa, sem silêncio, sem conversa segura. E o corpo ele começa a gritar por aquilo que a alma já tentou esconder há muito tempo. O corpo começa a gritar dizendo, eu preciso de descanso. E aí o coração acelera, a respiração encurta, a mente dispara, o sono muda e a disposição vai lá para baixo. E se a pessoa ignora todos esses sinais, o sofrimento ele pode ser ainda pior. Por isso eu quero falar com muito equilíbrio e com muito amor aqui para mim e para você, porque essa palavra antes de vir para você, ela vem aqui em mim. O coração, ele é enganoso, mas a oração ela é indispensável. É ela que vai ser usada como um conector para a gente parar de negligenciar o cuidado. Busque a Deus, ore, leia a palavra, participe de comunhão, sabe? Esteja em unidade, é sempre bom. E se você está com crise, está se sentindo muito mal constantemente, medo, insônia, vontade de desistir, tristeza profunda, não consegue mais lidar com isso, aí você precisa procurar um profissional. Psicólogo não é inimigo da fé, psiquiatra não é inimigo da oração. Tratamento não é derrota espiritual. Deus também usa conhecimento, ciência, pessoas capacitadas em processos terapêuticos e rede de apoio. O mesmo Deus que soprou vida no espírito também criou o corpo. E cuidar do corpo, da mente e da alma é uma responsabilidade minha e sua. A história de Elias nos mostra que Deus cuidou do ser humano por inteiro. Deus, ele não começou dizendo, Elias, levanta aí, profeta, bora profetizar por aí. Não, Deus começou pelo básico. Vamos dormir, comer, caminhar, ouvir, reorganizar. Então, Deus não vai fazer diferente comigo e com você. E depois disso, Elias ouviu Deus não no terremoto, não no vento forte, como ele estava acostumado, não na chuva, não no fogo. Mais uma vez, ele ouviu uma voz mansa e delicada do Senhor. Sabe por que isso fala tanto com a nossa ansiedade? Porque a ansiedade ela é barulhenta, ela grita, ela pressiona, ela acelera. Mas Deus muitas vezes vem em voz super mansa, como um vento, delicado. E para ouvir essa voz, a gente precisa desacelerar. É preciso a gente ter um tempo para ouvir Ele, sem ruído, sem barulho. Às vezes, Deus não vai competir com o barulho da tua ansiedade, mas Ele vai te convidar para sair do barulho, para respirar, pausar, receber cuidado e voltar a fazer o essencial. E aqui entra a consciência muito importante. Viver ansioso é viver tentando antecipar o futuro sem descansar no Pai. É sofrer antes da hora, é ensinar perdas que nem aconteceram. Tu fica ensaiando, tu ensina pro teu corpo, olha, se tu perder vai ser assim, se acontecer isso vai ser assim, quando na verdade pode nem acontecer. É construir problemas que nem chegaram. É atravessar pontes que nem apareceram no meu e no seu caminho. E isso rouba a vida da gente. É a gente querer ser aprovado por pessoas que nunca nem deveriam estar no nosso ciclo. Porque a pessoa, ela fica presa num lugar imaginário chamando e se? E se? E se? E se? Ela não para de chamar isso. Mas Deus, Ele te chama para voltar ao hoje. Hoje e agora. No hoje tem graça, no hoje tem direção, no hoje tem cuidado. Hoje tem uma ligação que só você pode fazer. Hoje tem uma consulta que só você pode marcar. Hoje tem uma oração que só você pode fazer. Tem um limite que só você pode estabelecer. Tem um Pai presente.
Ansiedade, ela gosta de isolamento. Ela não gosta muito de se relacionar. Ela faz eu e você pensarmos que ninguém vai entender, que vão me julgar, que eu preciso dar conta sozinho. Mas Deus perguntou para Elias: o que você está fazendo aqui? Porque Deus, não é que ele não soubesse, mas Deus queria que Elias começasse a falar. Porque tem cura que começa quando a gente começa a verbalizar. A gente para de esconder e começa a trazer para a luz. Quando você fala com Deus, quando você fala com alguém maduro, quando você fala com alguém profissional, quando você para de fingir que está tudo bem, a vida cristã, ela passa a parar de viver uma encenação, de viver fingindo que você é uma coisa que você não é, e passa a ser uma caminhada totalmente dependente do Senhor. E a dependência de Deus, ela não combina com máscaras. Hoje, a aplicação prática para o nosso final de semana, não só hoje, sábado, domingo, até segunda-feira, ela é para a gente criar uma rota de cuidado. Não só uma reação de desespero, mas uma rota que nos leve a se sentir bem. E o primeiro passo para isso é a gente reconhecer os sinais. O que acontece no meu corpo quando a ansiedade chega? Segundo, identifique os gatilhos. O que você costuma acionar? Quais são os medos que acionam quando você sente ou vê determinadas coisas? Terceiro, tenha práticas espirituais, palavra, oração, louvor, silêncio, gratidão. E o quarto, tenha práticas humanas. Sono, alimentação, movimento, limites, conversa. Sabe aquela pessoa que vive na correria? Cuidado, provavelmente ela pode se tornar uma pessoa ansiosa, porque Deus ele não trabalha no excesso. E isso é sabedoria, isso é cuidado. Isso é a humildade de você entender a sua humanidade. E eu quero terminar essa semana te lembrando: Deus não se assusta com a sua humanidade, muito menos com a sua ansiedade. Ele não olha para você com desprezo. Ele não revoga o teu chamado porque você está nesse processo. Ai, não, vou tirar tudo dele. Muito pelo contrário. Ele não deixa de ser teu pai porque você está cansado. Ele se aproxima de você, ele te alimenta, ele te sustenta, ele corrige com amor, direciona e te restaura. Ele te chama de volta para a vida que ele desenhou para você. Então não normaliza viver no pânico ou viver isolado. Não espiritualiza o que precisa ser cuidado. Não abandona a oração, não abandona a leitura da palavra. O tratamento, se for o caso. Não se isole. Não acredite que você é um peso para alguém. Não, você não é. Você é amado pelo Senhor. E existe um caminho de cuidado. Um passo por vez, um dia de cada vez, uma oração de cada vez, uma conversa de cada vez. Sabe? É uma decisão responsável por cada dia que você precisa tomar uma decisão. Deus ele vai trabalhando dia após dia, ele vai te sustentando. E ele continua sendo Deus, ele continua falando. E a paz de Cristo, que excede todo entendimento, passa a ser morada da minha mente e do nosso coração. Sabe? Minha mente, meu coração será guardado pela paz que excede todo entendimento. Declare isso aí onde você está agora. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, eu oro para que toda pessoa que chegou até aqui carregando ansiedade, medo, pânico, culpa, ela se sinta acolhida, cuidada e restaurada por ti. Quebra agora toda mentira que diz que ela é fraca, que ela é inútil ou abandonada, ou que ela é um peso. A tua palavra mostra que o Senhor, ele cuida dos teus filhos no processo. Assim como cuida do Elias, como cuida da Joana, como cuida de João, de Maria, cuida de nós, Senhor. O Elias daquela época, tu és o mesmo ontem, hoje e eternamente. Nós queremos descansar o nosso corpo, a nossa mente, assim como ele fez, assim como tu proporcionou para ele. Nós sabemos que tu dá discernimento para buscar ajuda também, Senhor. E dá humildade para a gente reconhecer os nossos limites, dá força para a gente continuar. E que nenhuma pessoa sofra sozinha por medo de julgamento. Que a tua igreja seja lugar de cura, acolhimento, verdade e responsabilidade.
e que a paz de Cristo governe aquilo que a ansiedade um dia tentou dominar. Em nome de Jesus, amém. Aproveita e já escreve aqui, Deus cuida de mim no processo. Tem uma sexta-feira incrível, um sábado maravilhoso, um domingo maravilhoso, curta sua família, não se isole. Deus, Ele está cuidando de você, Ele vai mandar o alimento, o descanso, o sono, tudo aquilo que você um dia negligenciou. Deus está te dizendo, eu sou um bom pai e eu quero cuidar de você. Eu quero ser o teu pai. Permita isso para Deus. E segunda-feira nós temos um encontro marcado aqui. Nós temos aula gratuita na parte da noite, às 19h30. Então, se você ainda não se inscreveu na aula, eu quero te convidar. Se inscreve na aula, o link está aqui na descrição. Se inscreve lá, vai ser maravilhoso. Vai ser uma aula super dinâmica, com muitas coisas, com muitos brindes, coisas bem bacanas para a gente realmente fazer o reino ser relevante no digital. Que Deus te abençoe. Passa lá no Instagram também, se você quiser. Veja os conteúdos. Vai ser uma honra ter você aqui e lá. Não se esqueça, se inscreva aqui, porque todas as nossas estatísticas estão dizendo que mais de 70% das pessoas que nos assistem não se inscrevem. Então, eu quero te convidar. Se inscreva no nosso canal e vamos compartilhar a palavra de Deus. Que Deus te abençoe, um ótimo final de semana, bom jogo para quem vai assistir jogo e até amanhã, às 6 horas da manhã. Amanhã não, desculpa, até segunda-feira, às 6 horas da manhã. Nós temos um encontro marcado aqui no Mesa e Café.